Apocalipse 3, 7 a 13 diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, verdadeiro, ele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e um novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui, vamos orar? Então nós te louvamos porque nesse final de noite de sábado nós podemos nos reunir aqui para prestar culto ao Senhor, para bendizer o teu nome, cantarmos louvores ao Senhor e também, Senhor, meditarmos na tua palavra. Para muitos daqueles que estão aqui foi um dia bastante corrido, um dia cansativo, onde eles empreitaram na lavada de carros aqui para se preparar para o acampamento. Por isso eu lhe peço, Senhor, revigora agora o ânimo deles, para que eles consigam estar atentos à tua mensagem, não somente esses que trabalharam, mas a todos nós, que nós estejamos aqui com ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem a nos dizer. Fala conosco por misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você é uma pessoa perseverante, persistente em servir a Deus? Já parou para pensar sobre isso? Qual o nível de perseverança, qual o nível de persistência você tem no serviço a Deus? Talvez alguns estejam pensando, mas eu estou aqui, né? É um bom sinal de perseverança e persistência depois do dia de hoje. Se bem que Deus foi bondoso com vocês no dia de hoje, clima ameno, não tinha solão nas costas, é bem sossegado, dava para ter lavado mais 10 carros tranquilamente, né? Sem nenhum tipo de pressa. Mas a gente precisa pensar um pouquinho sobre qual é o nível da nossa persistência no serviço divino. Quais dificuldades nos atrapalham de exercer os ministérios que Deus nos chamou a exercer na igreja? E às vezes nós mesmos colocamos alguns empecilhos nesse serviço ao Senhor. Alguns não servem a Deus por causa de tempo, outros dizem que é por causa do trabalho, outros até mesmo colocam a família, mesmo sendo a família uma bênção de Deus. Nós temos a capacidade de transformar coisas que são abençoadoras em coisas que são empecilhos para servir a Deus. Não são poucos os que dizem, pastor, eu não sirvo porque eu não tenho dinheiro, não tenho condição de vir servir. Outros faltam vontade mesmo, não poucos disponibilidade para servir a Deus, e uma grande parte não serve a Deus por causa do pecado mesmo. Quais situações nos têm limitado de exercer o nosso ministério como Deus quer que nós o façamos? Essa igreja da Ásia Menor, que é a igreja de Filadélfia, ela se destaca dentre as igrejas que nós vemos ali, entre as 7 igrejas, exatamente pelo serviço fiel ao Senhor. Embora fosse uma pequena igreja, depois nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Mas só para você ter uma ideia do contexto em que a igreja de Filadélfia está inserida, ela provavelmente é a menor de todas aquelas 7 igrejas que foram citadas ali, ou melhor, vocês vão ver mais uma ainda próximo domingo, mas de todas essas 7 igrejas a que Deus direciona uma carta e João escreve essas igrejas, ela é a menor delas. Essas cartas, elas são escritas com um propósito muito claro. Deus quer revitalizar essas igrejas pelo poder do seu Espírito Santo, mesmo as igrejas que são fiéis. O Senhor está mandando um recado a cada uma dessas igrejas. Das igrejas anteriores que vocês já viram em outras mensagens, vocês vão perceber, por exemplo, que a igreja de Éfeso, embora fosse uma igreja extremamente ortodoxa, com uma boa teologia, ela havia perdido o amor.
fervoroso pelas pessoas. A sua teologia havia virado como um belo livro, uma biblioteca, e não tinha um valor necessariamente pelo seu conhecimento, mas estava ali guardado como uma peça em um museu e não estava gerando algo prático para o seu coração. A igreja de Esmirna, por exemplo, era uma igreja pobre diante dos homens, mas era rica aos olhos de Deus, e o Senhor a chama para continuar sendo o quê? Deus está exortando. Não se preocupe com como os homens te veem. O que importa é aquilo que Deus vê de nós. A igreja de Pérgamo era uma igreja que, embora tivesse localizado num lugar bem ruim, numa cidade onde a Bíblia diz que havia o trono de Satanás, o problema dela não era estar naquela cidade, mas era flertar com o mundanismo daquela cidade. Assim como nós também somos chamados a não flertarmos com as coisas do nosso tempo. Eu vou dizer, cada vez mais o mundo tem influenciado a igreja. E muitas vezes ele tem influenciado através de meios que parecem cara de piedade. Hoje tem muitos escritores escrevendo livros com teologia que estão fundamentadas não na palavra de Deus, mas naquilo que o mundo está dizendo crer. E isso tem adentrado a igreja. Então o problema não é onde a igreja está, mas quem a igreja serve. Até inclusive ali na igreja de Pérgamo, mesmo ela estando num contexto onde ela estava se mundanizando, tinha um crente ali. O Antipas estava pronto até mesmo para morrer por Cristo. Pois nós vemos a igreja de Tiatira, estava completamente mundanizada, abrindo as suas portas para os modismos locais. Quanta gente hoje, às vezes eu tenho falado nos cultos, nós denunciamos isso. Quando nós falamos denunciamos, não é que a gente vai para a internet fazer post, arrumar treta com o pessoal, mas nós denunciamos no sentido de nós abrirmos os nossos olhos para que nós não façamos as mesmas coisas. Não são poucas as igrejas que estão completamente mundanizadas. Elas quase que perderam o seu sentido de ser quando não se transformaram em clubes sociais. Isso tem acontecido nos nossos dias. Semana passada, o Léo falou sobre a igreja de Sardes, que tem a fama de estar viva, mas aos olhos do Senhor estava morta. Ela achava que estava top, mas aos olhos do Senhor ela não estava desse jeito. E hoje nós chegamos nessa igreja, que é a igreja de Filadélfia. Como nós falamos, provavelmente ela fosse a menor das igrejas, e além da menor, ela era a igreja mais jovem dessas igrejas que estavam localizadas ali na Ásia Menor. Ela foi fundada por colonos provenientes de Pérgamo, sobre o reinado de Átalo II, volta dos anos 159 a 138 a.C. Então, embora fosse uma igreja jovem, aqui nós estamos falando de uma igreja de 180 anos, 190 anos, pouquinho mais até desse período aqui, mas naquele tempo era uma igreja jovem. O nome da igreja, Filadélfia, ela advém do nome da cidade, onde o Átalo colocou o nome da cidade de Filadelfos em homenagem ao seu irmão. Ele amava muito ao seu irmão. Filadélfia estava situado em um lugar estratégico. Era uma rota do correio imperial de Roma, naquela época, correio no caminho do Oriente. Ela, inclusive, era conhecida como a Porta do Oriente. E também era chamada de Pequena Atenas, porque havia muitos templos ali dedicados a deuses. E diante desse contexto, ela nessa rota muito importante, ela nessa cidade importante, ela olhava para si e se via muito fraca, ela se via muito pequena. Apesar de ela estar nessa cidade cercada de oportunidades, ela olhava para si e não considerava que necessariamente ela tinha muitas coisas a contribuir. Por isso, essa carta à Filadélfia é um chamado à perseverança mesmo diante das adversidades. Às vezes nós podemos olhar para a nossa igreja e pensar, pastor, nós somos uma pequena igreja num bairro de Maringá. O que nós podemos fazer de diferença? Nós somos chamados a servir a Deus aqui onde Deus nos plantou, sendo pequenos ou grandes. A força de uma igreja não está no seu rol de membros e nem no caixa da sua tesouraria. A força de uma igreja está na sua fidelidade a Deus. E nós vamos perceber isso. Nós vamos dividir o sermão em duas partes, basicamente. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a igreja. Quero traçar um retrato dessa igreja de acordo com aquilo que o texto bíblico ele nos apresenta aqui. E depois, na segunda parte, nós vamos meditar o que nós podemos aprender com essa igreja diante retrato que a Bíblia nos apresenta dessa igreja. Então, logo de início,
é importante que nós olhemos para a igreja de Filadélfia. Enquanto nós vamos olhando para essa igreja, eu quero pedir para que você vá fazendo um exercício aí. E qual é o exercício? De encontrar pontos de conexão entre essa igreja e a nossa realidade. Será que nós temos alguma coisa que se encontra com a realidade da igreja de Filadélfia? Seja positivamente ou negativamente. Então, nós precisamos buscar alguns pontos de conexão. E na segunda parte, quando nós formos falar o que nós temos que aprender com essa igreja, a gente vai tentar encaixar esses pontos de conexão. Então, logo de início, nós percebemos que essa igreja era uma igreja que era chamada a confiar no poder de Deus. Ela não estava sendo chamada a confiar na sua força, na sua capacidade. A confiança dela não deveria estar voltada para a força do seu braço ou para aquilo que ela pudesse fazer. Mas para o Deus, a força dela era direcionada ao Deus que havia plantado ali. Observe que os versos 7 e 8. Verso 7 diz assim: o anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então está dizendo aquilo, presta atenção, isso que está sendo dito por Deus. Não é uma carta normal, é o Senhor que a tem chamado. Olha o que ele diz: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e negaste. Homem, veja bem, ele está dizendo: eu conheço você, eu sei quem você é. Embora você tenha pouca força humana, talvez não era composta por um grande número de membros. Talvez a membresia, e muito provavelmente, não talvez, muito provavelmente ela não tinha um grande rol de membros, e os membros que ela tinha eram pessoas pobres, tinham muitas posses, não eram pessoas necessariamente doentes. Embora ela estivesse numa rota importante comercial, ela não tinha tantas riquezas ao seu redor. É muito provável que uma grande parte dos membros dessa igreja eram pessoas que eram escravos, sem influência política. E ela olhava para si mesma e talvez ela se visse assim mesmo. Lembro-me quando os espias foram enviados para sondar a terra de Canaã, depois do povo estar no deserto, já com Moisés. Perceba que quando eles foram para aquela terra, a terra era exatamente como Deus falou que era. Leite e mel. Era uma terra onde os frutos eram abundantes. Eles ficaram maravilhados com o fruto da terra, porém eles olharam para a terra e falaram: mas lá tem gigantes. E algo me chama a atenção quando ele falava assim, que aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos diante deles. E aos olhos deles também. Perceba, eles não foram perguntar para os gigantes: quem somos nós diante de vocês? Vocês consideram que a gente é forte, que a gente é fraco? Ele falou: não, nós olhamos a nossa situação e consideramos que nós não temos força, nós não podemos ir, nós não podemos conquistar aquilo que Deus falou que nós deveríamos conquistar. Nós não podemos dar esse passo porque nós não temos força. Mas perceba que aqui a igreja está sendo chamada a confiar na força de quem? Na força de Deus. Sua força. Embora o Senhor tenha distribuído recursos, no caso nosso, nesse ponto, nós podemos ser considerados como uma desconexão com a igreja de Filadélfia. Em que sentido? Eu acredito que no aspecto de força nós temos mais força do que ela. O Senhor tem tomado grande sorte de bênção sobre nós. Nós temos um bom templo, climatizado, boa cadeira, bom som, equipamentos não nos faltam. Nós temos microfone com fio, auricular, tem transmissão online, estamos nas redes sociais, tem podcast, tem um monte de coisa, tem culto de jovens, culto de adultos, não que os jovens sejam adultos, mas tem 2 tipos de culto, aos sábados, aos domingos, escola bíblica. Temos recursos, conseguimos levantar recursos para fazer um acampamento. Mas às vezes nós olhamos para nós e nós imaginamos que isso de fato seja a nossa força. A força da igreja está na confiança em Deus. Embora aquela igreja tivesse esse aspecto muito complexo na sua pobreza, isso provavelmente fazia com que aqueles membros se sentissem inferiorizados. Às vezes, nós podemos cair no risco
da comparação. Ah, pastor, é maior, a igreja do fulano é maior, a igreja tem isso, tem aquilo. É disso que se trata a fé cristã. Filadélfia não tinha o melhor templo, não tinha as melhores acomodações, não tinha uma capacidade financeira considerável. Logo, na ideia dela, ela não tinha uma boa perspectiva de futuro. No entanto, por ser uma igreja fiel, o Senhor diz: a sua força está nas minhas mãos. Sou eu quem abro portas. Sou eu quem fecho portas. Jesus tem a chave que é capaz de abrir qualquer porta e que tem o poder de lacrar tantas outras portas conforme forem da sua vontade. E ele deixa isso muito bem claro quando ele diz: presta atenção em quem está escrevendo. É o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. A palavra nos fala que nas mãos do Senhor está essa chave de Davi. E essa representa a autoridade de Cristo para abrir as portas do seu reino conforme Ele quiser. Eu constantemente converso com o pessoal que cuida das nossas aqui, trocando ideias. Eu falo de como Deus é gracioso e do milagre que Ele opera no meio das nossas redes. Como eu já falei para vocês várias vezes, a nossa rede social é nanica. É quase inexistente, é uma gota em um mar. Se você for ver o nosso número de seguidores, é muito pequeno. No entanto, o Senhor tem usado esse meio para trazer pessoas. Por quê? Porque Ele sabe quem precisa e Ele envia para quem precisa. Ele fala: bora lá, vai lá visitar essa igreja. Então ouve essa mensagem aqui, assiste esse pedacinho de Deus aqui, vai lá. É Ele quem envia. A nossa força não está em nós termos uma grande mídia, colocarmos nas redes sociais e fazermos aí marketing digital, investimos dinheiro. O nosso investimento é diante do trono do Senhor, em fidelidade ao Senhor. E o próprio Senhor vai considerar: eu quero que você vá para lá. Você envie ali. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, nós percebemos: a igreja era fiel, a igreja partiu o pão de casa em casa, perseverava na doutrina dos apóstolos. Dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles salvos. A nossa segurança está em Deus. Deus escolheu coisas fracas para enlouquecer as fortes. 1 Coríntios 1, dos versos 26 a 29. A força de uma igreja não está no seu rol de membros, no seu caixa, na sua influência. A força de uma igreja está na fidelidade à palavra de Deus. Ela não vinha de dentro, ela vinha do. Então, esse é o primeiro cenário que nós vemos dessa igreja. Ela é chamada a confiar na força de Deus, no poder de Deus. Segundo aspecto dessa igreja de Filadélfia é que ela é chamada a perseverar com fidelidade. A partir do versículo 9 diz assim: eis farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, não, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Assim como foi descrito no caso da igreja de Esmirna, os da sinagoga de Satanás eram judeus que perseguiam e acusavam os crentes. Era gente que estava causando problema, tanto é que eles são a sinagoga de Satanás. E eles diziam agir em nome de Deus, mas não estavam agindo em nome de Deus. Pelo contrário, estavam lutando contra o evangelho do reino. E aqui eu falo para a gente ficar atento. Hoje, esse movimento tem crescido na igreja de hoje. Eu não sei se você já ouviu falar de cristianismo tóxico. Vamos cuidar. Não com o cristianismo tóxico. Onde vem esse termo? E ele em si é tóxico. Vocês são habilitados para entender aquilo que é de Deus e que não é de Deus, mas precisamos estar atentos. Hoje as pessoas estão tentando minar a igreja de dentro para fora. Estão tentando trazer as ideologias do mundo aqui dentro da igreja. A sinagoga de Satanás tem se levantado contra a igreja. De dentro da igreja. Gente que é, mas não é. Meu tempo. Muito mais.
tinha um shampoo, ele que fazia um tratamento especial no cabelo. Você percebeu que eu não usei, né? O nome dele era Denorex. Ele fala, parece remédio, mas não é. Tem crente que a gente chama de crente Denorex. Parece. É o que você vai olhar, não é. Então perceba, a gente precisa estar atento, por quê? Para continuar perseverando na palavra de Deus. Nós já temos muitos crentes querendo corrigir a Bíblia, querendo atualizar a Bíblia, dizendo que não, esses conceitos não são mais os mesmos. É gente Denorex. Parece. Estão ali dentro. São sinagoga de Satanás, implodindo a igreja. Essa igreja lutava contra isso. No meio dessas lutas e perseguições, o Senhor continuava chamando a igreja de Filadélfia para manter-se fiel, guardando a palavra. Não havia necessidade de temer o mundo ou as acusações de fora, mas precisava estar atento para a força de dentro. É nesse mesmo contexto em que Lutero faz uma declaração muito forte quando ele escreve o hino Castelo Forte. Ele fala, a minha segurança está em Deus, a minha fidelidade está em Deus. Escatologicamente falando, alguns acreditam que a expressão ali, te guardarei da hora da tribulação, significa que virá um tempo de grande tribulação, onde os crentes serão liberados, não vão passar por essa tribulação. Outros até interpretam que a igreja viverá durante a época da tribulação e que Deus a manterá firme no meio da tribulação. Outros ainda acreditam que isso se refere a tempos de uma tribulação geral e de sofrimento da igreja através de grandes séculos, não importa. O que importa é que essa igreja chamada continua sendo fiel. Essa é a questão. Filadélfia é chamada a essa fidelidade. Até porque, quando você olha para o versículo 10, você vai perceber que as provações estão por vir. João escreve, o Espírito revela e pede para que ele escreve para a igreja, tem a finalidade de experimentar aqueles que estavam ali, né? Então, mesmo no meio das tribulações, eles são chamados a manterem-se fiéis, eles estão sendo experimentados. Não são poucas as pessoas que vão optar por um cristianismo mais fácil, algo mais largo. Mensagens que dizem que Deus não vai colocar diante de você nada daquilo pegar. Baboseiro. Às vezes você vai ter coisas nos olhos que você vai ver coisas que estão nesse mundo, mas Deus e Deus não vai permitir. Pastor, mas isso é muito ruim. Isso é um anticlímax na mensagem. É a verdade. Mas ser fiel a Ele, não a coisas que... E até na tribulação, nós somos chamados à fidelidade. Lá em Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, diz assim, meus irmãos, tenham grande alegria ao passar por várias tribulações. Por quê? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produzirá perseverança. Veja bem, a tribulação é como uma prova da fé. E uma vez que você passou por essa prova, você sai do outro lado com o coração cheio do quê? De esperança. Pastor, por que eu não cresço? Porque você não quer lidar com provação. Você não quer manter-se fiel a Deus. Às vezes nós queremos que Deus resolva os nossos problemas com uma varinha de condão. E não é assim. A vida cristã ela é processual. Quando nós fomos salvos, nós já estamos prontos para morrer. A gente não está pronto para viver. É na vida aqui que a gente vai orando, abandonando o pecado, desenvolvendo vida com Deus, naquilo que a Bíblia chama de processo de santificação pessoal. Tiago diz mais, a perseverança deve produzir ação completa, fazendo com que nós sejamos perfeitos, sem deficiência. Como nós temos enfrentado as tribulações? A igreja é chamada a manter-se fiel, preservar na fidelidade no meio da tribulação.
Outro aspecto dessa igreja, do retrato dessa igreja, é que ela era chamada a não esmorecer na fé. Perceba que há uma crescente aqui. Primeiro, ela é chamada a confiar no poder de Deus. Segundo, ela é chamada a perseverar com fidelidade. E terceiro, ela é chamada a não esmorecer. Por quê? Porque não era fácil. Versículo 11. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua. O Senhor Jesus conhecia as limitações dos crentes de Filadélfia, diante das provações que eles estavam enfrentando. Daí ele faz uma declaração carregada de esperança. Ele diz, eu venho sem. E essa declaração tem uma finalidade muito clara e muito efetiva, que é fortalecer os corações dos irmãos para que floresçam. Isso é uma declaração para nós. O Senhor vem. Aquele que há de vir, virá. Ele não tardará. O Senhor vem. Isso serve para nos fortalecer. Perceba que o Senhor já havia, inclusive no versículo 8, elogiado os irmãos lá de Filadélfia pelo seu esforço em obedecer. Versículo 8 diz assim, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, diante da pouca força, guardaste a minha palavra e guardaste o meu. Diante disso ele fala, então continuem firmes, não esmoreçam, porque eu vou voltar. Eu estou às portas. E ainda nesse interim, o Senhor os exorta a permanecerem com fidelidade, conservem o que têm. Eu fico muito triste. Eu percebo muito regredir. Isso me entristece. Porque parece que nós só conseguimos perseverar se nós vislumbrarmos coisas maiores para frente, no sentido de coisas palpáveis, tangíveis. Só consigo perseverar se a igreja for construir um templo novo. Ah, pastor, mas vai ficar nesse aqui? Um tempo isso aqui vai virar um marasmo. Tem gente que parece que fica atrás de novidade. Mas perceba que o Senhor diz, conserva o que você tem. Você tem. É uma coisa. Mantém. Não esmoreça. Lembra da palavra do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 4, 7, 8? Quando ele, no final da carreira, ele diz ali para o seu, na fé, Timóteo, olha, Timóteo, eu completei a carreira e eu guardei o quê? A fé guardada. Já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Não esmoreçam. O Senhor está voltando. Nós amamos a sua vinda. Nós aguardamos a sua vinda. Ele está às portas. Então esse é o retrato da igreja de Filadélfia. Uma igreja que é chamada a confiar no poder de Deus, não nas suas forças. Uma igreja que é chamada a preservar e perseverar em fidelidade na palavra do Senhor. E uma igreja que é chamada a não esmorecer, não voltar para trás, não perder aquilo que ela já tinha alcançado. E daí nós vamos pegar algumas lições que nós podemos aprender com essa igreja. Lembra que eu falei para você fazer algumas conexões entre a nossa realidade e a realidade dessa igreja? Eu, particularmente, a primeira conexão que eu faço é exatamente aquilo que nós temos dito até aqui. A força do crente não está na capacidade humana, mas na ação de Deus sobre a sua vida. Isso nós precisamos aprender. Nós não precisamos ser a igreja mais rica, a igreja mais pop, a igreja mais famosa, a igreja com mais seguidores, a igreja com os cultos mais pomposos. Até porque o culto é voltado para Deus, né? Às vezes a gente tem feito cultos sensoriais. Mexe com a pessoa. Faz meio rave. Para Deus. Para dar a Deus. Se entrar aqui e sair daqui sem sentir nada, pode parecer duro o que eu vou te falar, mas pouco importa. Quem tem que se agradar do culto
não somos nós. É Deus que se agrada. Então a primeira lição é que nós não devemos confiar na nossa capacidade, mas na ação de Deus. Jamais confie na sua força. Jamais permita-se ser limitado pelas suas fraquezas. Que quem opera tudo em nós é o Deus que chamou. A palavra do Senhor em Colossenses 3,11 diz que Deus é tudo em todo. É Ele quem opera, nas Escrituras nos diz que é Ele quem opera o querer e o realizar. A nós compete apenas confiança e fidelidade. O que fortalece e capacita o crente é a graça de Deus. Segundo aos Coríntios 12, de 9 e 10, diz assim: então ele me disse, no caso Paulo, tendo da sua oração que ele fez ao Senhor, pedindo que Deus o afastasse o espinho da sua carne, e ele recebeu a resposta. Então o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Interessante que Paulo, como resposta à resposta do Senhor, seria uma réplica. Ele diz: boa vontade, pois eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, ainda que eu continue. Mas o poder de Cristo repousará sobre a minha vida. Essa é a primeira lição que nós precisamos aprender. Confiemos no Senhor. A segunda, o que a Bíblia pede na nossa vida não é uma fidelidade passada, mas é uma fidelidade presente. Veja bem que João, no seu escrito, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele é enfático. Ele diz: conserva o que você tem. A ideia de conserva é mantenha-se fiel. Tem muita gente que você conversa com ela, ela vai dizer: ah, pastor, mas lá no passado eu fiz aqui. E às vezes não é nem um passado tão distante, é um passado recente. Ah, pastor, eu estava no ministério da igreja, eu servia no louvor, na oração, no trabalho, eu evangelizava, eu fazia sempre no tempo passado. A fidelidade que o Senhor pede para nós é a de hoje. O Senhor quer que nós continuemos fiéis. A vida cristã não é um museu. Não é uma obra de arte que você olha e fala: olha, que lindo que fizeram, que foi aquilo. A vida cristã é dinâmica. Ela é vida diária. A igreja é chamada a ser fiel hoje, no lugar que ela está hoje, na condição que ela tem hoje, da forma como ela é hoje. Nós somos chamados a uma fidelidade presente. Terceira, então, que nós aprendemos, é que no meio da tribulação, nós temos a oportunidade, nossa fé, a igreja está fraca, mas o Senhor diz: abre porta, fecha a porta. Vocês vão enfrentar tribulações? Não, mas continuando a mim. Eu lembro-me que uma vez eu ouvi um sermão, época, pastor Marcelo Gomes, até, onde ele dizia que tem muitos crentes que jamais terão uma luta espiritual contra. Ele diz: isso não é bom. É porque tem muitas igrejas que o diabo já se associou. Vai ter luta. Ela está seguindo o caminho. Mas que não vai ter tipo de posição. Ela fala a linguagem que o povo quer ouvir. Ela não trata mais de pecados. Ela não trata mais do evangelho. Ela segue o curso das marés. De maneira que falta de oposição não necessariamente significa que é bênção de Deus. Até porque você vai perceber que no curso de toda a Bíblia, a fidelidade gera oposição. Porque o mundo sempre foi, é e sempre será contrário ao Evangelho. O Evangelho é uma contracultura.
É a cultura do reino dos céus sendo vivida no reino dos homens. É a cultura do Éden e da Nova Jerusalém sendo vivida no mundo caído. Esse é o Evangelho. Nós somos chamados a continuarmos nessa fidelidade mesmo no meio das tribulações. Lembra que eu falei de Paulo escrevendo Timóteo? Ele não fala assim, Timóteo, ó, Deus me luta, ele diz assim, eu combati. Bom, eu não me encherei. Em nome do Senhor, caminha. Olha que interessante esses aspectos. Combati em relação com o quê? Uma ação bélica, luta, batalha. Vida cristã não é um mar de rosas, mas é um campo de batalha. Nós batalhamos contra o nosso pecado. Lutero diz que nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo, contra os quais nós militamos o tempo todo. Nós batalhamos contra o nosso pecado, contra as nossas vontades, contra os nossos sentimentos. Pastor, mas eu sinto assim. Ora, o seu sentimento precisa ser submetido às Escrituras. Nós temos falado isso na nossa série sobre saúde mental. Não é porque eu sinto que é verdade, os meus sentimentos não produzem a verdade de Deus. Às vezes os meus sentimentos são fruto de um coração caído, que deseja coisas para si mesmo e que precisa ser confrontado com uma verdade que é eterna. É por isso que ele nos diz que nós devemos pegar cada pensamento, e por pensamento você pode associar aí a palavra sentimento, e levá-los cativos à vontade de Deus. E por que é cativo? Eles não vão por vontade própria. Amarrar os bichinhos. Nossas vontades são nervosas. A gente quer o que quer e a gente ora tentando convencer Deus que aquilo é bom. Não são poucas as orações que nós damos para Deus uma só opção. Fala amém aí. Quando está certo. Eu quero isso. Como é que o senhor não vê que isso aqui é o melhor para a minha vida? É o personagem do livro para o autor. É o melhor fim. Aquele. Paulo diz, eu combati. Bom combate. Batalhas são geralmente tensas, dolorosas, sangrentas. Mas as batalhas apontam vencedores. E às vezes são vencedores que morreram nos campos, mas alcançaram a vitória. Paulo fala de carreira. Carreira é caminho, estrada, trilho. Denota o curso da vida. Paulo diz, eu completei a carreira, ou seja, eu continuei fiel na minha caminhada cristã como um todo. Não foi um período só. A minha vida demonstrou essa caminhada. O ambiente cristão é uma caminhada, a vida cristã é uma caminhada. Eu lembro-me quando nós pregamos sobre os salmos de romagem e dissemos que nós também estamos nessa romagem. Aqueles 15 salmos, do 120 ao 134, demonstram o povo de Deus na sua caminhada, com lutas, com tristezas, com problemas, com adversidades, mas olhando para o Senhor, até que eles chegassem em Jerusalém para adorar ao Senhor. Essa é a nossa caminhada. A gente está aqui sendo chamado a sermos fiéis até o dia em que Ele. Nós vamos dizer igual o salmista, parar nos nossos pés junto às tuas portas. Ele fala de fé. Fé é arma. É escudo com o qual nós militamos. Fé é a arma que nos leva a avançar confiante. É o escudo que nos defende de dados inflamados, malignos. Então, o que nós podemos aprender com essa igreja? A nossa força está em nós. Ela não está em nós. E o Senhor quer que nós nos mantenhamos fiéis. É chamada a ser fiel hoje. Você não vai chegar diante de Deus para apresentar seu currículo, mas lá no passado. Até porque a Bíblia deixa bem claro. Muitos chegarão naquele dia. Vão dizer, olha, eu expulsei demônio, fez cresceu. Você vai falando, nem te conheço. Você fez por você mesmo. Você nunca fez. Nunca houve fidelidade. Nunca houve submissão. Terceiro, no meio da tribulação,
nós temos a oportunidade de ver. Terminar. A igreja de Filadélfia, mesmo sendo extremamente fiel ao Senhor, ainda é exortada a manter-se fiel. Veja, ela já era fiel. E o Senhor diz: no meio das tribulações, mantenha-se fiel. O Senhor requer fidelidade. O Senhor nos alerta para a forma como nós conduzimos. Mais importante do que como você começou a sua carreira cristã, às vezes a gente se empolga com o começo. Você já parou para assistir a maratona São Silvestre, por exemplo? Ou mais, assista. Você percebeu que tem muita gente que sai na frente ali no primeiro pelotão? Mas vão ficando. Importa. Não é a nossa. Olhe para mim. Veja quantas pessoas começaram bem. Adão e Eva, nossos pais, começaram em comunhão perfeita com Deus. Terminaram expulsos do jardim. Não foram. Sansão, juiz, conhecido, começou servindo ao Senhor, consagrado pelos seus pais. Terminou morrendo como um escravo, com os olhos furos. Ainda que contando com a graça dos Rei Uzias começou fazendo o que era reto diante do Senhor, terminou tomado de lepra pela dureza do coração. Num dado momento, o rei achou que ele era tão o top de linha que ele quis entrar no templo para oferecer sacrifício. E os sacerdotes se levantaram contra ele. A Bíblia diz: homens da maior firmeza se interpuseram contra o rei e falaram: aqui não, rei. Aqui não é o seu lugar. Ele teimoso, eu tomado de lepra. No Novo Testamento, nós temos ali dois irmãos, Himeneu e Alexandre, que provavelmente andaram com o apóstolo Paulo, que serviram ao Senhor juntamente com Paulo e Timóteo, pregando, plantando igrejas, mas tiveram a sua consciência corrompida e naufragaram na fé. Demas, que abandonou Paulo e subiu ao mundo. Nós somos chamados a termos ao Senhor. Meu desejo é que o nosso coração esteja firme. Versículo 12, lá em Apocalipse 3, ao vencedor, falo-ei coluna no Senhor Deus, daí jamais. Travarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo. Aquele que vencer estará lá, no meio da cidade, na eternidade. Receberá o selo final, ou melhor, terá o selo final da salvação. Ele já recebeu. Será marcado com o nome do Senhor, na cidade do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito de Deus. Senhor nos abençoe. Que nós não olhemos para as nossas forças ou para a força do nosso braço, mas que nós olhemos e confiemos naquele que nos e perseveremos com fé na sua verdade, hoje e todos os dias. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pelas exortações que o Senhor nos traz nas Escrituras, inclusive essa Filadélfia, que era uma igreja fiel, mas que o Senhor chama a manter a fidelidade. Uma igreja que às vezes olhava ao redor e falava: mas a gente não tem aquilo que o outro tem. Nós não temos as coisas que aquela igreja tem, nós não temos os mesmos recursos, nós não conseguimos chamar pessoas importantes. Isso pouco importa. Que o nosso coração esteja olhando sempre para o Senhor. Nós olhamos para aquele que nos amou, para aquele que tem as chaves da vida na sua vida. Nosso coração olhe para isso. E o Senhor nos anime a continuarmos perseverando de acordo com a tua vontade.
Abençoa-nos hoje e todos os dias. Jesus.